A TV Global 3 está dando início a um novo programa. Esse programa chama-se Gente em Destaque. E nada melhor para a gente começar um programa novo, para falar de gente em destaque, do que com o Dr. José Flávio Vieira, que é também escritor, é médico. E nós vamos saber um pouco da sua vida, um pouco das suas pitorescas curiosidades. Nós fizemos o convite a ele aceitou gentilmente e recebe aqui ao pé da Chapada do Araripe, aqui ao Clube Recreativo Grangeiro, em sua residência, no qual nós já agradecemos. Doutor Zé Flávio, primeiro, obrigado por nos receber aqui na sua residência. Seu horário de descanso, merecido pelo trabalho que o senhor exerce, tão importante para toda a comunidade, toda a população da nossa região. Vamos começar falando, Zé Flávio, de infância, né? Para o pessoal conhecer mais um pouco sobre como é que foi a infância do Dr. Zé Flávio até nascer as aptidões que hoje ele exerce. Eu sou cratense, nasci aqui, né? Meu pai de Vaza Alegre, minha mãe cratense, de uma família antiga aqui da cidade. E nasci ali na Nelson Alencar, pertinho do cemitério ali, né? Todo dia via a vida e a morte pertinho, né? Uma da outra como são, né, na realidade. E uma vida normal de menino da minha época, que você não tinha televisão, a rua fazia parte da casa, não é? A rua era patrimônio da casa, não fazia parte a calçada também fazia parte da casa, uma coisa que com o tempo a gente foi perdendo isso, né? E as turmas da rua se organizavam. Tinha muitos meninos, as famílias todas com muitos meninos, né? Muitos filhos, ou é outra realidade também que mudou totalmente. E aí aquela tropa de meninos se soltavam na rua, nas brincadeiras, então eu acho que foi uma infância muito forte. Meu pai tinha uma livraria, era professor de língua portuguesa, minha mãe também era professora, e meu pai tinha uma livraria com o Zé do Vale Feitosa, que é também um professor aqui da cidade, que era meu padrinho. E eu, assim, quando não estava na rua, nas brincadeiras, estava na livraria. Então, acho que essa ligação com os livros vem um pouco dessa coisa, dessa minha infância, assim, perto da livraria, dentro da livraria. Chamava-se Livraria Católica, e era ali, mais ou menos, na altura onde hoje é de frente, deixa eu ver, perto da Toasa, ali, um pouco mais abaixo do outro lado da rua. Ali era a Livraria Católica. Meu pai foi ex-seminarista e Zé do Vale também ex-seminarista. Eu acho que por conta disso botaram o nome de Livraria Católica. O senhor começou seus estudos aqui na cidade do Crato? Comecei meus estudos aqui em escola pública, né? Comecei no Pio Décimo, o primeiro grau, né? Na época chamava primário, e depois fui para o colégio estadual. Meu pai era professor do colégio estadual e nunca quis que eu saísse de lá. Ele achava que era assim, um desrespeito à função dele como professor. Eu ia para uma escola, por exemplo, particular, ele ensinando na outra. Sim. Então, eu fiz o meu estudo secundário no Colégio Estadual Luiz Gonçalves, aqui, começando ainda onde era ali perto onde hoje é o batalhão, né? Ali perto do Hospital Dr. Raimundo. E depois mudando aqui para onde ela é hoje, aqui no Pimenta. Né? Depois fui para Recife, fazer vestibular em Recife, fiz vestibular em 1972, terminei em 1977 e voltei para cá em 1980. Então, desde 80 eu estou radicado aqui, re-radicado aqui. A escolha para a medicina houve influência dos pais ou era uma coisa que o senhor já almejava desde cedo? Não, eu sempre digo, foi interessante isso. A maior parte dos meus colegas mais ligados fizeram engenharia. E eu até pensei em fazer engenharia também, por conta até da influência dos colegas e tal. E eu não sei bem porquê, na família não tinha muito médico, tem só um tio até que faleceu agora, que foi talvez o primeiro médico assim da família, né, que era Raimundo Vieira, que trabalhava aqui em Iguatu. Mas eu não tive assim muita influência. Eu acho que quando se pergunta essa coisa, por que fez levar a fazer medicina, eu acho que uma das coisas que eu sempre foi a biologia, porque a professora, quando eu estava no estadual, a professora era Ivone Pequeno, né, que era filha de José Horácio, foi ex-prefeito do Crato, e era uma professora muito boa. Eu acho que ela me influenciou muito. Eu acho que eu sempre boto assim na conta dela essa responsabilidade, não sei se para o meu ou para o mal, dela ter me levado para a medicina. Eu acho que foi ter me despertado para essa questão da biologia, que me fez fazer depois
vamos dizer assim, orientado no sentido de fazer medicina. Mas eu fiquei em dúvida disso aí. Até os professores, não, faça. Eu fui professor de química quando estava em Recife, não, faça química e tal. E tal. Os professores de português também gostavam muito de português, porque era a área do meu pai, por exemplo. Não, e se fui professor de português também, faça português e tal, e faça a língua portuguesa e tal, mas terminei em medicina e eu não me arrependo. Eu acho que se voltasse, talvez fizesse medicina novamente. Eu acho que me engrandeceu muito nesse sentido, sabe? Uhum. O fato de ser escritor, claro, o senhor falou dessa relação, da questão da livraria, já dos pais, né? De estar em contato com o livro, obviamente deve ter tido influência, mas o prazer de escrever nasce a partir de quando? Isso, assim, eu acho que é interessante isso. Quando desde do primário mesmo, antes do exame de admissão, me lembro bem do exame de admissão, fiz uma redação, até não era um bom aluno, sempre fui hiperativo, ainda hoje sou um pouco vexado, meio hiperativo, né? Naquela época ninguém sabia o que era isso, então apanhei demais, né? Até desculpa. Agora foi que descobri que não merecia, né? Agora foi que vim descobrir depois de tantos e tantos anos. Mas assim, desde essa época aí, né, eu lembro bem assim que a primeira coisa que me veio à memória foi justamente do exame de admissão, que eu fiz uma redação, inclusive boa e tal, do exame de admissão. Tinha a influência do meu pai, que o papai falava muito bem, escrevia muito bem, com muita correção, né? Era um professor feroz ele. Eu acho que na época era a pessoa mais assim, top de linha em língua portuguesa que era ele. Então, vinha do seminário e tal, era um craque nessa história. E é claro que eu acho que isso me influenciou um pouco. Tem um tio também, que é o Padre Antônio Vieira, que era escritor, né? Mas eu não tive assim uma convivência tão grande com ele, porque aí ele teve uma vida assim muito agitada, foi para Fortaleza, foi para o Rio, passou uma época nos Estados Unidos, depois foi deputado federal, né? Então não tive assim esporadicamente, né? Mas eu acho que a primeira lembrança que eu tenho assim de uma coisa, assim, da questão de escrever, eu acho que foi no exame de admissão. E depois disso, depois do exame de admissão, eu, quando fui para Recife, ainda tinha até algumas ideias. Geralmente as minhas gestações são longas e o trabalho de parto geralmente é mais curto, né? Sim. Mas gestações por exemplo, o primeiro livro, que foi um livro que praticamente eu passei 30 anos pensando em fazer assim, não direto pensando, mas tinha ideia e de repente caiu a ficha e saiu o primeiro livro, que era aquela peça de Zé de Matos. Sim. Uma peça, acho que foi em 2003 mais ou menos, que foi o primeiro livro, foi uma peça de teatro, né, que depois foi encenada e tal, que era sobre um poeta popular aqui da região. Então, durante o curso, é claro que escrevia para os jornais estudantis, mas assim, bem menos. Também poesia, às vezes fazia. Hoje, engraçado, eu gosto mais de ler e hoje não faço tanto. Eu acho que eu acho meu texto poético, mas eu acho que eu perdi um pouco o registro de ser assim, sintético, né? E talvez por isso eu gosto de escrever mais extenso e menos sintético. Então, escrevia para os jornais e tudo. É claro que quando começa a carreira de medicina ela é muito egoísta e é difícil você, né? Escrevia assim, crônicas espaçadamente e tal, espaçadamente. Quando fui, eu acho que em 1997, por aí, 96, 97, os meninos já estavam crescidos e tal, os filhos, né? E aí então eu comecei a escrever a partir daí, assim, mais continuamente, né? Me pus assim na disciplina de escrever mais continuamente. Foi justamente para a Rádio Educadora. Comecei a escrever uma crônica todo sábado, né? Me pus essa responsabilidade de escrever todo sábado. Em 2003 saiu o primeiro livro e a partir daí vieram saindo outros livros, geralmente diferentes, não gosto disso. Sempre os livros são diferentes, né? O primeiro foi esse de um livro de uma peça de teatro que foi encenada e tal. E depois disso eu fiz o Matosinho Vai à Guerra, que é um livro mais de memória da minha família, dos amigos e tal. E é um livro que eu disse lá que era o livro que eu acho que papai gostaria de ter escrito, porque ele era um grande contador de história. Talvez por isso ele não escrevesse, né? Que ele contava melhor do que escrevia, eu acho. Ele achava também que... E essa coisa de escrever também tem uma coisa chata, uma coisa que você tem que... Não é... Apesar do prazer... tem uma parte que
é como um trabalho de parto, né? Por mais que no final o vezes menino empanta saia um feio ou pouquinho. bonito, mas ele trava e você fica agoniado, aperreado e tal. Então, esse foi o segundo livro. Depois veio um livro infantil, que é O Mistério das 13 Portas, que é um livro que ainda hoje está, assim, um livro sobre os mitos aqui do Cariri, que ainda hoje as escolas adotam. Inclusive, o senhor teve, acho que em Minas Gerais, divulgando, ou foi participando de uma feira infantil, né? Eu passei umas 5, 6 anos, assim, tem um projeto em Minas chamado Livro de Graça na Praça, e aí também eu escrevi outros contos para esses livros, eu participei de, eu acho que 5, mais ou menos, livros, né? Todo ano tinha um conto no livro infantil, e agora diminuiu um pouco por conta dessas dificuldades que a gente está vivendo. Então no ano passado não tivemos, esse ano não vai ter o Livro de Graça na Praça, que é uma tristeza, porque é um projeto muito bonito, né, do Zé Mauro, que é amigo da gente lá de Minas, e ele distribui 10 mil livros na praça, na Praça de Santa Teresa agora, era na Praça da Liberdade. Então a gente distribui 10 mil livros infantis e 10 mil livros adultos, todo ano, né, num dia que geralmente era em setembro, geralmente o segundo domingo de setembro. Então tinha esse movimento, um grande movimento na praça. Era muito, muito bonito o projeto. E aí escrevi também para esse projeto, né, alguns livros. Depois, no infantil, então, tivemos um livro, A Delicada Trama do Labirinto, que foi o penúltimo, e agora está para receber um livro de História da Medicina aqui no Cariri, que é dos 1800, 1900, que é um livro totalmente diferente também, que já entra nessa coisa da história, que é também um dos meus, vamos dizer assim, prazeres, essa coisa da história também, né? Não gosto assim da história formal, até porque não tenho como escrever assim uma coisa muito de história formal, não tenho formação para escrever história formal. Mas de crônica histórica, que é uma coisa que eu gosto bastante. Esse livro faz assim, uma retrospectiva desses 100 primeiros anos aí, 1800, 1900, da história da medicina aqui no Cariri, que é uma coisa praticamente inédita, a gente não tinha pouca coisa, então foi uma pesquisa, e tem mais de 10 anos de pesquisa, mais ou menos, para sair o livro. E aí, eu acho que a gente deve lançar agora em setembro, outubro, no máximo, vai sair. Estou para receber, inclusive, o livro. Vai ficar muito bonito. Em questão de estilo, o senhor não se preocupou, não. O senhor é bem eclético, porque sai aí, digamos assim, de uma poesia popular, que foi peça de teatro, passando pela ficção, também do labirinto, também pela a realidade, que é o Matozinho, um pouco da realidade, e vai agora para o científico. Podemos dizer assim, porque esse livro de medicina que vai sair agora vai servir também de pesquisa para os alunos. É verdade, eu acho assim que ele abre assim, uma perspectiva interessante. Assim, é claro que a gente não dá para fechar a questão, nem ninguém pretende fechar a questão. A gente quer abrir horizontes, né? Então, mas assim, como a gente sabe que a gente tem uma medicina científica, né, ou pretensamente científica, que era relacionado com os médicos, os poucos médicos que chegaram aqui no século XIX, né? Mas você tinha também uma medicina assim, de viés religioso, né? Principalmente através dos padres. Você tinha uma medicina indígena e você tinha uma medicina de viés afro, né? Sim. Que os negros trouxeram. Então, é claro que são assim, várias arestas que precisam ser pesquisadas, e a gente também abre essa possibilidade para que cada uma dessas arestas, principalmente o pessoal da academia, essas pessoas de alguma maneira vamos dizer assim, se apaixone por esse lado da história regional e faça pesquisa nesse sentido, que eu acho que é muito interessante. São poucos assim as fontes, mas o resultado sempre é muito gratificante. Nós falamos aí a medicina, escrever livros, escritor. E aí onde é que entra o rádio? A partir das crônicas, ou na sua vontade também aí de o senhor ser apresentador, ser locutor de rádio? É interessante isso. A gente tinha uma associação de profissionais de saúde aí nos anos 80, né, 83, por aí, chamava APROCE. E aí nós tivemos a ideia de fazer um programa de rádio, né, de informação para a população e tal. E aí fizemos o programa, né? E aí, na época, era o Dezinho, né? Que era o locutor, assim, que fazia com a gente. E a gente começou, geralmente, era que dei a ideia, era quem encaminhava, se via assim como se fosse um repórter, né? Entrevistando. E geralmente vinha um profissional da área para
das diversas áreas para conversar com a gente. E aí, depois a Proce foi, a partir de 2000, aliás, de 86, 87, a Proce foi desmobilizando um pouco mais e o programa ficou assim sem... Aí eu resolvi tocar o programa sozinho. Então, a partir de 1986, quer dizer, lá se vão quase 30 e tantos anos, a gente continua fazendo o programa semanal, o programa Saúde e Direito de Todos, né? Coincidiu com a Constituição, com aquele movimento em prol da Constituição, da saúde na Constituição de 88, né? E então a gente manteve esse programa de lá para cá. E assim, a gente é uma coisa também gratificante, eu acho que é legal essa coisa da comunicação. E a gente, principalmente no sentido de treinar assim a comunicação, porque a gente tem que passar a linguagem, as informações científicas, mas numa linguagem que as pessoas possam compreender. Eu acho que isso é uma coisa, um exercício muito difícil. E a gente sabe como isso é difícil quando a gente, por exemplo, chamava os colegas para virem. Geralmente eles usavam, do nosso viés mesmo, a gente tem uma linguagem muito alta, pensa que todo mundo está compreendendo. E quando a gente ia conversar com as pessoas, depois que encontrava a pessoa, eu gostei muito do programa, tá? E quando falava uma coisa totalmente diferente, você falou, eu compreendia completamente diferente. Então esse é um exercício difícil, que a gente falar a linguagem, levar a informação na linguagem do ouvinte é uma coisa muito complicada, né? A gente vê isso, e o pessoal do rádio é muito bom nisso, né? Isso é um aprendizado difícil, porque o pessoal do rádio é muito bom. A gente pega a Vicião, por exemplo, como se comunica bem, né? Um comunicador, assim, é muito difícil você ter essa coisa da pessoa que consegue se comunicar bem, inclusive com as várias, e o mais difícil é quando é os vários públicos, né? E você conseguir uma pessoa que tem essa facilidade, quer dizer, você vai falar para um público mais, vamos dizer, letrado, você fala a linguagem do público mais letrado, você vai falar a linguagem, por exemplo, do público menos letrado, você consegue se comunicar com o público menos letrado. Isso é uma coisa bastante difícil, é um treinamento que a gente precisa fazer, eu acho que é enriquecedor nesse sentido. E a gente aprende também, é claro, que a gente estudando toda semana, pegando as novidades, notícias novas e tal, isso ajuda um pouco a gente também. Voltando para o lado do livro, o senhor nunca pensou fazer assim um livro, digamos, humorístico, porque o senhor tem uma facilidade muito grande em achar, digamos assim, algo engraçado, às vezes até no momento sério, e tirar de um momento meio tenso, tirar aquilo que é engraçado, ou aquilo que de repente a pessoa, como é que os antigos falavam, mas cabe até uma anedota, né? Como é que essa relação faz parte do tirar a atenção do estresse do dia a dia? Olha, eu acho que ou assim, o senhor se estressou algum dia, será? Não, estressa, mas assim, essa coisa da graça do texto, né, que é uma coisa difícil, eu sempre, os professores, minha mulher, por exemplo, é professora de língua portuguesa, e ela fica danada quando eles não gostam os professores de língua portuguesa não gostam que você diga, por exemplo, que não, escrever bem é uma vocação. Porque eles entendem que o aluno, se a gente diz isso, a gente desestimula o aluno. Muitas vezes eles dizem, pois eu não tenho essa vocação não vou escrever, né? E a gente sabe que a linguagem serve para muita coisa, não é só para você escrever obra de arte, é a linguagem. Sim. Você vai pedir um emprego, você tem que escrever direito, você pode fazer uma carta no emprego, você vai fazer o Enem, você tem que fazer a redação direito, né? Então a linguagem, a língua ela serve para muitas coisas, inclusive coisas utilitárias, né? Não é só para arte. Mas eu sempre digo assim, a graça do texto, a coisa de você escrever e prender, por exemplo, você pega um livro, a gente sabe, você pega um livro, por exemplo, e você prender, né? Você não conseguir largar o livro, isso daí é uma coisa que não é simples. Você sabe como não é simples. E aí tem arte nisso também, eu acho que isso tem arte. Então, eu sempre digo, olha, a língua serve para muitas coisas, não é obrigado você ser escritor, você tem que escrever bem, todo mundo só escreve bem, né? Lendo muito, a gente... Mas não necessariamente. Agora tem alguns artifícios que fazem, claro, você diz, por que é que você pega um texto, por exemplo, um texto você não larga o livro e outro livro você não aguenta. Essa é uma coisa misteriosa, mas tem alguns artifícios nisso aí. Por exemplo, a linguagem poética, a gente sabe que ajuda demais, quando você pega um texto que tem linguagem poética, ajuda, e o humor também ajuda muito a aprender, não é? Então a linguagem humorística, ela ajuda muito a aprender a pessoa no texto e fazer com que ele vá até o final. Essa linha, assim, a minha família toda, o papai é de Vaza Alegre, o pessoal de Vaza Alegre é a cidade talvez mais bem-humorada aqui do Cariri, né? O pessoal é todo
Você não tem duas pessoas conversando sem não ser esculhambação, escrevendo, conversando de esculhambação, contando o caos e tal. É uma coisa muito vazalegrense isso, né? Minha família tinha demais. Quer dizer, meus tios todos foram grandes contadores. O Padre Vieira, inclusive, era o pior contador de história, assim, oral da família. O Padre Vieira, seu avô. Não, meu tio, é irmão do meu pai. Meu avô, por exemplo, era um blaguista fabuloso. O tio dele, o Anel Vieira, que era o mesmo nome do meu pai também, fabuloso. Eles eram, assim, prendiam a atenção onde chegava, era contando lorota e tal. E Padre Vieira, a linguagem de Padre Vieira, por exemplo, é extremamente humorística. Ele pessoalmente, era extremamente bem-humorado. Quando ele escrevia, ele era bem-humorado, mas ele não era um grande contador de história. Ele, dos irmãos, eu acho que ele era o mais, talvez, o pior contador de história. Mas escrevia, por isso talvez ele escrevesse tanto, né? Porque ele escrevia muito bem. E aí os outros eram um grande contador de história. Eu acho que talvez por isso não tenham escrito... deixado nada escrito, porque eles contavam tão bem que eu acho que ficava com medo de, quando fosse escrever, não sair como eles contavam, né? Uhum. Então eu acho que esse vem de um lado, o Matosinho, por exemplo, é um livro muito bem humorado, o Matosinho, as pessoas gostam justamente por causa desse lado, né? É um lado bem humorístico. Os escritores não gostam muito de escrever essa coisa bem humorística, eles acham que é uma arte menor, eles gostam puxam mais pro drama do que para humor, né? As peças de teatro, por exemplo, as pessoas não gostam. Quando as pessoas mais sérias, o público adora, mas as pessoas mais assim, letradas e tal, preferem os dramas shakespearianos, aquela coisa, não gostam às vezes muito eles acham que quando você faz as comédias é uma coisa menor. Mas eu não tenho isso, eu acho, gosto de escrever, inclusive o texto que eu gosto mais de escrever é o texto bem-humorado. Eu acho que o mais legal que se passam geralmente em Matosinho é os que eu tenho mais facilidade também de escrever, eu acho que pelo próprio traquejo que fui desenvolvendo com o tempo, né? Esse é o que me dá mais trabalho. Então, alguns textos são mais reflexivos e alguns são mais poéticos. Os poetas sempre dão mais trabalho, né? Porque aí é uma coisa de burilar mesmo, é como se fosse fazendo uma joia, né? E você tem que, é um trabalho que é uma coisa que dá mais trabalho, você esmerar aquilo ali, limpar, deixar o texto bonito. Mas, assim, de todos, eu acho que o que eu acho mais legal é escrever, porque aí a gente já é tão carregado, a vida já é tão difícil, tão pesada sobre todos, né? Que quando a gente, nada como fazer rir para a pessoa desopilar e deixar aí, não levar a vida tão sério. O senhor, a sério, né? O senhor que tem um costume de ter um grupo seleto de amigos que às vezes se encontram para conversar sobre o Crato de ontem, sobre os personagens, né, que apareceram durante essa trajetória, durante essa história, porque nós podemos dizer assim que nós tivemos a oportunidade de nascermos numa época em que tivemos o prazer de saber como a história começou, de pegar ainda pessoas que vivenciaram muita coisa, né? Que talvez daqui a algumas décadas à frente não teremos, claro que está nos livros, está em todo lugar, mas nós não teremos alguém que possa replicar essas histórias ou fatos que não estão nos livros também, como nós sabemos hoje. O Crato está se perdendo na questão de personagens, daqueles históricos que nós tínhamos antigamente? Assim, eu acho que a mudança, a modernidade, né, de todos esses setores, quer dizer, as pessoas não estão mais pregadas em casa junto da televisão, né? As pessoas não sentam mais na calçada, né? Praticamente não sentam mais na calçada. As praças também já não têm vamos dizer assim, o fulgor que tinha antigamente, sim, né? E juntava as rodinhas, e ainda temos algumas, a terceira idade, por exemplo. Aquela volta da paquera. Dava a volta da paquera, e sentava no banco, né? Então já não temos tanto isso aí. Eu acho que alterou um pouco, assim, mexeu um pouco com essa questão da presença de pessoas, assim, que eram pessoas que fazem a alma da cidade, né, gente? A alma da cidade, eu sempre digo, olha, você pega a história oficial, tá nas ruas, o nome das ruas. Coronel Nelson Alencar, Coronel Antônio Luiz, né? E aí vai, João Pessoa, tá nas ruas. Só que ninguém sabe quem são essas pessoas. Essas pessoas, quando você pergunta quem foi o Coronel Antônio Luiz, por exemplo, a maior parte dos meninos pode perguntar às novas gerações, ninguém sabe quem diabo foi. Né? Só que a alma da cidade não está nessas pessoas, a alma da cidade está nos poetas, nos místicos, nos doidos,
Né? Essas pessoas, nos bêbados, essas pessoas é que fazem a alma da cidade. Então, quando você chega, por exemplo, no cemitério da cidade, por exemplo, no dia de finados, você tá a Cova de Maria Caboré com 500 mil velas lá por todo canto, e você chega dos políticos da cidade que morreram há pouco tempo, há 30 anos atrás, chefe político às vezes de 40 anos, e você não tem uma velhinha, nada. Quer dizer, essas pessoas desapareceram e as outras continuam extremamente presentes, doutor Gesteira, não é? Como Melito, Chico Soares, essas pessoas estão no dia a dia das conversas das pessoas de uma geração. Inclusive, quando eu fiz o livro infantil, foi em cima desses mitos, já pensando em que essas novas gerações conhecessem esses mitos todos, né? Canena, Beato Zé Lourenço, o seu Jefferson lá do Fundão. Então, todas essas pessoas que assim são tão importantes na alma da cidade, né? A cidade é como se fosse a lua, ela tem uma face visível, não é? E eu sempre digo que tem uma face visível, que é justamente aquela das pessoas do poder econômico e das pessoas da elite da cidade, e você tem uma parte que aparentemente está escura e que ninguém vê, que é essa parte onde estão essas outras figuras que dão alma à cidade. Mas quem faz o brilho da cidade não são esses que aparecem visivelmente, não. É quem está lá atrás na face oculta da rua. Sabe? Então essas pessoas são muito importantes. Inclusive, quando escrevia por rádio, eu sempre tive isso muito. Quando morria assim, uma pessoa importante, às vezes até me cobravam. Sabe? Morreu uma pessoa e você não escreveu. Eu digo, tem tanta gente escrevendo, não precisa. Então, um prefeito, por exemplo, quantas pessoas não precisa? Agora, quando morre, por exemplo, Maria Bentivi, por exemplo, é uma pessoa importante na cidade. E aí quem escrevia isso? Né? Quem fala de Maria Bentivi? Então, tem que alguém estar fazendo isso aí, né? Então eu digo, não, eu vou ficar com a parte escura da cidade, e aí sempre dizia, vamos escrever sobre esses que vão desaparecendo, e a gente vai escrevendo para deixar isso bem presente, a importância que elas têm na cidade, embora não aparente muito, mas elas têm muito a ver com a vida da cidade, né? É tanto que é o que fica. Quando você vê esses outros, alguma coisa fica dos políticos antigos, por exemplo, de quem fez o poder econômico. A gente, quando pega os jornais antigos, quando estava nessa pesquisa aí, os jornais do início do século XX, por exemplo, você diz, rapaz, povo tão importante aqui, tão rico, cadê esse povo? Desapareceram simplesmente. Né? Aí você pega o poeta Zé de Matos, morreu em 1904, está extremamente presente. Sei quantas pessoas sabem, inclusive, poesia decorada dele. Um poeta da oralidade. Como é que pode uma coisa dessa? É muito forte, né? Um poeta da oralidade que morreu em 1904, como é que tem gente que sabe decorar a poesia dele? No ano de 1904, e tem várias e várias pessoas, inclusive, que a gente não sabe nem se é dele, porque é claro que da oralidade a gente não sabe, vai se incorporando, né? Uns dizem que e a gente não sabe bem e tal. Tem alguns que a gente tem certeza, outros a gente não. Aliás, tem evidências que são, outras que não tem, mas que terminam se atribuindo a eles pela importância que eles têm, né? Mas como essas pessoas nos apareceram em 1904, o poeta da oralidade, como é que a obra dele está tão presente, gente que inclusive sabe poesias decoradas e tudo. É impressionante isso, a força desse poeta. Eu fico impressionado com a força, porque é difícil, a gente escreve um livro e o livro desaparece. Como é que um cara que nunca escreveu nada, está só na oralidade de boca em boca, parece um índio, né, que passa coisa de boca em boca, e a pessoa sabe as poesias decoradas dele? É uma coisa impressionante, né? Foi passando de boca em boca, o pessoal decorando, pai passando para filho, filho passando para neto, né? E aí é impressionante esse vigor, né? Então, essas pessoas, por exemplo, Anduiá morreu, né? Sim. Aí, vamos fazer, para aqui, a crônica de Anduiá. Por quê? Porque um jogador tão importante, nosso Beckenbauer, e as novas gerações não sabem quem foi, simplesmente desaparece e tal, e parece uma pessoa menor quando não foi uma pessoa menor, né? E como se possa imaginar. E aí os grandes, os poderosos já têm puxa-saco suficiente, né? Não precisa pessoas se preocuparem. Tá sobrando, né? Sobra, não tem problema não, já foi político, que falta, né? Um chororô danado. Falando em político, lágrimas de crocodilo, mas vamos lá, é assim mesmo. Falando em político, o senhor nunca enveredou por esse lado político? Não, assim, eu sempre acho que, assim, política é uma coisa muito bom para a gente fazer no atacado e muito ruim para a gente fazer no varejo. Então no atacado não tem coisa melhor. Aí todo mundo tem que ser. Isso aí tem que exercer
Cidadania. A cidadania e a coisa, porque não adianta, a gente tá a gente está no meio do fogo e tudo depende da gente. Não adianta a gente entrar num casulo, por exemplo, e dizer, não, eu não vou votar em ninguém. Não, não tem como você vai votar em ninguém. É como um avião, por exemplo, está caindo e você diz, rapaz, não vou me meter nisso daí não. Não sou piloto, é a mesma coisa. Você está dentro do avião. Eu não quero me meter nisso. Não, rapaz, tem um cara ali que entende aeromodelismo, vamos botar isso. Não, eu não voto, não, eu não meto nessa história não. Vocês resolvam aí. Não tem como, né? Vamos dentro do avião, então. Nós temos que, se não, assim, como a gente vê agora, por exemplo, quando você vê um cardápio tão complicado, tão ruim, mas a gente vai ter que escolher o menos pior, não tem jeito, é a nossa função. Não vai ser o menos pior, é assim mesmo. Se é que a gente vai dar, para a gente saber quem é o menos pior, mas a gente vai fazer um esforço, né, para ver isso, mas aí não tem jeito, nós estamos dentro do avião, o avião está caindo, temos que tomar alguma providência. Que esborrache no chão não, mas eu tenho que pelo menos ver se tem condição de salvar algum passageiro, né? Uhum. O senhor trabalha num setor que, obviamente, deve ter, ver muitas coisas que o senhor não pode nem, digamos assim, exercer sua própria profissão, né? Que às vezes tem que dar um jeito, às vezes falta um material, às vezes falta uma logística, né? Então, o que é que passa na cabeça do senhor num momento como esse? Eu comecei a exercer a profissão, né, nasci numa época, eu acho que é uma época importante da vida nacional, que foi uma época em que se começou a construir o Sistema Único de Saúde. E com todas as desgraças que a gente tem, com toda a dificuldade e tudo, mas eu sei como era antes disso, sabe? Eu vivi as duas fases, eu sei exatamente como era antes do Sistema Único de Saúde e como é depois do Sistema Único de Saúde. Tem todas as deficiências do mundo do Sistema Único de Saúde. O atendimento secundário, por exemplo, é complicado. Você chega no hospital, lá vai, demora, vai fazer exame, demora. E para marcar cirurgia, 3, 4 meses para marcar cirurgia eletiva, aquela confusão. Mas eu vivi a época anterior a isso aí, em que você tinha uma coisa de casta. Em que você tinha, por exemplo, quando eu cheguei aqui, por exemplo, você tinha uma indigência, que as pessoas não podiam pagar nada, ficava ali embaixo na parte do hospital. Você tinha um fundo rural, que era uma indigência parecida, em que se pagava uma cota fixa por mês ao hospital para que ele atendesse todas as pessoas, então você não tinha, né? E você tinha as pessoas que podiam pagar, né? Que ficavam no pensionado. Então a coisa era dessa maneira. Então você não tinha opção. Depois do Sistema Único de Saúde, você disse, rapaz, tem todas as deficiências? Tem, muita deficiência. Agora tem uma coisa importante demais do Sistema Único de Saúde: os avanços que se teve no Sistema Único de Saúde. Porque você acabou, por exemplo, com todas as doenças vacinais, de controle vacinal. Então, eu mesmo tive poliomielite. Cadê poliomielite? Você não tem mais. Se tiver um poliomielite, é um problema nacional, geralmente, quando acontece, se aparecer um caso, né? Sarampo, difteria. Difteria era uma coisa terrível. Cheguei aqui, você fazendo traqueostomia em criança, coisa pior do mundo, uma doença mais terrível do mundo, o menino se acabando sem poder respirar e você tem que fazer traqueostomia. Quer dizer, todas essas doenças apareceram. A mortalidade infantil, por exemplo, depois todo o dinheiro que se tinha ia para quê? Para o hospital, né? Você não tinha nada de prevenção. Antes disso não existia prevenção, você tinha campanhas. Campanhas é assim, vamos fazer a campanha por exemplo, da febre amarela, vamos fazer a campanha da doença de Chagas. Era uma coisa que periodicamente vinha, quando se tivesse ameaça de voltar, o pessoal da SUCAM vinha para fazer e tal, né? Mas aí o que é que aconteceu? Modificou-se isso tudo, você diminuiu drasticamente a mortalidade infantil com toda a dificuldade, né? Mas você diminuiu drasticamente a mortalidade infantil. E aí você melhorou a esperança de vida, porque o menino morria. Eu morava vizinho ao cemitério, ali, e eu tenho claro na minha cabeça a quantidade de anjo que passava, de enterrinho de anjo. E enterro de anjo é aquela coisa que não parece enterro, né? Porque os meninos tudo brincando, né? Correndo, né? Carregando o caixãozinho pequeno, aquele caixãozinho geralmente azul, né? Um azul bem clarinho, né? Azul piscina, né? Uma coisa bem claro. E aquele menino, os companheiros, tudo parece que era uma festa, não era um aniversário, não era. E me lembro demais, aí hoje você quase não tem, você não vê enterro de criança quase mais, né? Então essas mudanças não tem nenhuma dúvida. Elas não são muito lembradas assim, porque ela modificou
a situação do mais desgraçado. Ela melhorou a situação do mais desgraçado. Continua ruim, continua ruim. A gente tem justamente por causa desse subfinanciamento. Porque o país não tem essa visão. O país tem uma visão neoliberal ainda, aquela visão em que você, quem puder pagar, paga, se vire. Só que é muito bom isso aí na Suíça. Uhum. Mas no Brasil, um lugar em que você tem pessoas ainda passando fome, necessidade de ter almoço e janta, como é que você vai dizer que essas pessoas têm que se virar para arranjar saúde? Com onde? Onde é que elas vão arranjar saúde, né? Então é obrigação do Estado, é uma coisa não é de caridade, não. Tem que ser uma coisa governamental, tem que ser ação política para resolver essa situação. Não é coisa de caritativa, como se estivesse dando para receber lá no céu, não. Isso é um direito do cidadão, como todo mundo tem. Sabe? Eu acho que essa coisa, eu peguei essas duas fases e eu vejo claramente isso aí, quanto isso melhorou. Temos ainda um caminho tortuoso para andar, mas você pega, por exemplo, as emergências hoje, temos dificuldade, né? Mas quantos hospitais de emergência já temos? Você tem um regional com um hospital de ótima qualidade, né? Tá lá o hospital regional, você tem uma emergência, uma virada, uma coisa, você vai para lá, ótima qualidade. Inclusive deve ir para lá, eu acho sempre isso. Se tiver um acidente grave, por exemplo, é o melhor lugar o regional, o hospital público, mas é melhor. E quase em todo o país, é melhor você, em uma emergência, urgência e emergência, você ser atendido no hospital público, porque você tem a estrutura lá todinha. Se for para um hospital particular, cadê o doutor fulano? Não, doutor fulano está no céu, daí vai ligar para doutor fulano, acaba morrendo aqui. Então a estrutura, a possibilidade que a pessoa tem de escapar num hospital como o regional, por exemplo, é muito maior em caso de emergência do que em qualquer hospital da melhor qualidade que você tem aqui na região. Ele é o melhor. O projeto que o senhor tem agora é esse livro que sai falando de medicina, né? Que já deve estar chegando aí, já aprontou, vai aprontar? Não, já está, eu estou para receber já pronto o livro assim da editora. E já era para ter chegado, né? Porque eu entreguei há 2 meses atrás e estou esperando. É um trabalho danado, assim, o processo do trabalho, porque é uma coisa, a revisão dá mais trabalho, né? Uma coisa, não é como ficção é mais tranquilo. E aí estou esperando chegar o livro, e assim eu estou com um projeto de uma peça de teatro infantil, agora um musical, a próxima ser assim uma peça. Estou pensando, eu sempre gostei muito de teatro e depois do Zé de Matos, a gente praticamente não fez mais nada assim de teatro diretamente. No Zé de Matos ajudamos na direção e na montagem e tudo, não é? Com muitas pessoas. E assim também gosto de trabalhar coletivamente. Eu acho interessante quando a gente consegue, né? Como tem muitos amigos em várias áreas, então eu acho legal quando você utiliza outras linguagens. Então, quando bota assim para fazer o musical, por exemplo, é porque eu sei que tem vários amigos que são músicos e que vão se empenhar também. E eu acho que isso quando junta muita gente, dá trabalho, muito mais trabalho, mas o resultado sai melhor. Não tem como dar trabalho. Teatro é uma coisa que dá trabalho, assim, ninguém imagina o tamanho do trabalho que dá, né? Nos bastidores. A gente, quando vê a peça lá, a gente pensa, rapaz, eles se reuniram aí uma semana e fizeram isso. Ninguém pensa o tamanho do trabalho, briga que dá, que é uma coisa típica do teatro mesmo, essa coisa de conflito e tal, faz até parte da montagem, né? Mas assim, e a gente trabalhando com outras pessoas, eu acho que é muito legal. Eu estou pensando, estou aí imaginando, já esboçando aí para ver se faço, e a gente vai ver como se faz o livro e se monta. Tinha outra peça também que eu tenho vontade de fazer, essa passou na frente, é danado para isso acontecer, né? O primeiro livro que eu pensava lançar não era esse, não era nem o da peça teatro, ela veio assim, ninguém sabe como, foi o primeiro, né? E aí depois veio o Matosinho, que eu pensava que ia ser o primeiro, imaginava, mas a gente nunca sabe. Aí, às vezes aparecem as oportunidades e a gente vai pegando o cavalo à medida que ele vai passando, né? Não adianta, a gente espera o outro que ainda vem. Doutor, a gente pode dizer que hoje, claro, por tudo que o senhor faz, é um homem realizado profissionalmente, né? Em todos os sentidos. Eu me sinto assim, eu acho que assim, na profissão, por exemplo, toda profissão é chata, não tem profissão. É uma coisa repetitiva e não tem jeito, por mais que a gente lute, né? Mas depois de um certo tempo ela fica cansativa e repetitiva, né? Mas eu acho que eu escolhi bem essa coisa da medicina. Eu acho que se eu voltasse, eu acho que
escolheria novamente. Eu acho que eu escolhi bem, até porque a gente trabalha numa fronteira interessante, essa fronteira entre a saúde e a doença, né? O mal-estar e o bem-estar, né? A vida e a morte, né? A saúde e a dor, né? Então eu acho que é uma fronteira muito enriquecedora e eu acho que até ajuda muito, é tanto que tem tanto médico, a quantidade de médicos que tem que for para a literatura, eu acho que não é por outra coisa, né? Eu acho que essa fronteira é assim, muito enriquecedora humanisticamente também. Então me sinto como, assim, também na literatura, eu acho assim, eu me sinto feliz, eu assim, não sou muito programado, porque as coisas vão acontecendo, eu vou escrevendo, escrevo para minha tribo também, não tem nenhum nessa besteira, não, vai ser não. Eu sei perfeitamente que se um livro, para ser universal, ele tem que ser regional. Então, porque sempre existe essa coisa de se criticar, falar em livro regional de maneira pejorativa, né? Então, por exemplo, o cara escreve aqui, por exemplo, Guimarães Rosa, aliás, Graciliano Ramos, por exemplo, ele é regional, Guimarães Rosa não é regional, é engraçado demais. Machado de Assis não é regional. E todo mundo é regional. Quem é que escreve, me diga, você escreve dependendo da realidade onde você está. Agora, a possibilidade de algumas pessoas lerem fora, né, tá, na Rússia, por exemplo, e achar bonita, até e acha por isso, porque é diferente da realidade que ele está. Então isso é que faz ele estar na universal, você partindo do regional. Não é você que vai, não, eu vou fazer uma literatura universal que todo mundo... Não existe isso. Ela pode se tornar, mas sempre você parte do regional. Aí eu digo, olha, Érico Veríssimo, Machado de Assis, que é um dos escritores que eu mais aprecio, ele é profundamente regional do Rio de Janeiro. Só que quando a gente só fala em regional, como se fosse uma literatura menor. Isso é que ninguém aguenta quando eles falam regionalismo, por exemplo. Só existe, antigamente no Aurélio só existia regionalismo quando era no Nordeste. É engraçado demais. Você chamava, por exemplo, Batorélia, regionalismo do Nordeste brasileiro. Aí botava Piá, que é do Rio Grande do Sul, né? Criança no Rio Grande do Sul. Aí não é regionalismo, não. Maneira como os gaúchos chamam as crianças, não é regionalismo. Regionalismo era só aqui, quando é pra cá. E na literatura é desse jeito também. Aí isso aqui Doutor, claro que esse aqui vai ser nosso primeiro encontro de vários, porque vem aí o livro que o senhor vai receber e a gente vai conversar sobre isso também, outros assuntos pertinentes. Nós temos aí Hipócrates para falar em breve, né, dessas mudanças que o senhor bem presenciou. Eu quero agradecer aqui em nome da TV Global 3 por essa entrevista, dizer que nós estamos à disposição, sempre admirando o seu trabalho e, claro, vamos aqui já marcar uma outra oportunidade para a gente falar de outros assuntos pertinentes, que é sempre muito bom falar com o senhor. Pronto, obrigado aí pela oportunidade. Acho interessante a gente falar um pouquinho sobre o trabalho que a gente vem desenvolvendo. Também você é um dos leitores das crônicas, está lá todo sábado lá, tendo essa incumbência lá de aguentar lá as folhas de papel lá, às vezes um calhamaço bem grande para ler no rádio, né? E a gente agradece essa oportunidade de estar aqui e vamos continuar aí tocando para diante o barco, né? A você, telespectador da TV Global 3, o nosso obrigado pela companhia. Estaremos de volta com mais uma edição, com mais um programa do Gente em Destaque aqui da Global.